Olá, tudo bem? Eu sou a Sandra e essa é a live Papo Animal. Um bate-papo com tutores, pais e mães de pets e também com profissionais trazendo, assuntos importantes, para nós que somos tutores, pais e mães de pets. Muito obrigada pela presença de todos, Vamos receber com muito carinho a nossa convidada de hoje. Olá, boa noite, doutora. Olá, boa noite a todos, tudo bem? Tudo ótimo. Então, tá bom. Muito obrigada por aceitar o convite, por estar aqui com a gente, viu? Estamos muito felizes. Eu que agradeço, as meninas que estão entrando aí, que me conhecem, sabem o quanto está sendo difícil estar aqui, porque eu tenho um pouquinho de problema para falar em público. Nossa, é uma honra, Mesmo com dificuldade, Aceitou o convite, Um desafio. Então, é uma honra para a gente. Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. Quero agradecer também, temos a parceria com o projeto Fênix no Caminho do Amor, que são palestras de incentivo ao respeito, empatia e amor através de histórias reais de animais adotados. E junto com a live Papo Animal, tem o objetivo de promover e conscientizar a importância da adoção, do respeito e inclusão de animais. No caminho, ponto do amor. Tá bom? Seguem lá. Doutora Maíra Zanqueta, se apresente para a gente. Boa noite, eu sou a doutora Maíra, eu sou formada há 10 anos e estou atuando como oftalmologista veterinária há 2. Tenho uma rotina relativamente intensa já de atendimento oftalmológico como oftalmologista, mas na clínica já atendia bastante, tendo em vista que é uma coisa muito comum dos pets terem, que são os problemas oculares. É hospital, doutora? Isso. Eu trabalho numa clínica aqui em Campinas, no interior de São Paulo. Ela fica localizada na Vila Pompeia. E eu também faço atendimento volante em Campinas e região. Ah, que legal. Muito bem. Junho é um mês, dedicado à campanha, que é o Junho Violeta, não é? Que é de conscientização e prevenção de doenças oculares em animais. Exato. Quando o assunto é prevenir doenças nos animais, muitas vezes pensamos em algo relacionado à alimentação ou até mesmo vacinas, E esquecemos da importância de nos atentarmos à enfermidade, nos olhos do nosso pet. Exato. Fala para a gente, doutora, que fatores provocam as doenças oculares nos pets? Então, as doenças oculares, elas podem ter várias origens. Elas podem ser de origens traumáticas, então o animalzinho que foi atacado por outro, um animalzinho que teve uma queda, mas existem algumas doenças que também podem ser de origem hereditárias, Dentre elas, a catarata juvenil, porque embora todo mundo acredite que a catarata só acontece em animais idosos, isso não é uma verdade. A gente tem animais aí com 6, 7, 8 meses que apresentam a catarata juvenil e nesses casos a indicação é a cirurgia o quanto antes, para que esse animal possa ter uma qualidade de vida. E a gente lida muito também com as doenças que são causadas por traumas, que aí já a gente entra numa gama muito grande de doenças. Dentre elas, quando o olhinho do animal sai do lugar certo, nós podemos ter as úlceras de córnea, podemos ter ruptura de musculatura e é aquele animal que fica estrábico. E não podemos deixar também de citar que tem algumas doenças imunomediadas, que são próprias do organismo do animalzinho, que hoje em dia eu acho que é a minha maior parte da rotina na clínica.
Doutora, quais os principais sinais que devem servir de alerta, né, assim, para a gente, que assim que surgirem, né, para procurarmos o veterinário? Tá. Nas raças pequenas, eu acho que os principais sintomas são olhos vermelhos, aquele animalzinho que acordou com dificuldade de abrir um dos olhinhos. Outra coisa que é muito comum de ocorrer, você vê que ele está lacrimejando em excesso, ou então ele não lacrimejava e ontem eu levei ele passear em algum lugar que tinha terra e hoje ele começou a lacrimejar. Então, esses são fatores de alerta. Para cães de porte grande, manchas no olho. Doutora, é muito comum, né, a gente ouvir falar sobre lágrima ácida, não é? E muitos dos amiguinhos aqui do Instagram, né, falam que sobre alimentação ou então algum medicamento, aí diz que serviu, outros disseram que não serviu. Fala para a gente um pouquinho sobre lágrima ácida. É isso mesmo? É esse nome? Não, não é esse nome, até porque se a lágrima fosse ácida, ela ia corroer a superfície ocular. Então, não é esse o problema, tá? O nome correto é cromodacriorreia. É um nome bem feio, eu sei, mas é a nomenclatura correta, tá? E nada mais é do que o excesso de ferro na lágrima. E o ferro, quando ele entra em contato com o ar, ele oxida. Por isso que ele dá aquelas manchinhas aqui, nessa região dos animaizinhos, tá? Isso pode ter alguns fatores. Dentre eles, o paciente pode estar com obstrução do ducto nasolacrimal, que são dois pontinhos que os animaizinhos têm aqui na pálpebra, que é por onde drena a lágrima. Eles podem ter o que a gente chama de entrópio, que é quando a pálpebra é virada para o lado de dentro e, por consequência, esse ducto fica obstruído, tá? Ou ele pode, de fato, ter algum distúrbio alimentar que está fazendo com que ele tenha uma deficiência na absorção de ferro. E aí está saindo mais do que deveria pela lágrima. Certo. Quando acontece isso, o que pode ser feito para diminuir ou até mesmo ser tratado? O primeiro passo é o correto diagnóstico, porque o que a gente vê acontecer muito é as pessoas mudarem a ração. E quando elas mudam a ração, as rações que eles falam que corrige a lágrima ácida, elas quelam mais o ferro. O que isso quer dizer? Elas sequestram o ferro e eliminam. Então, isso a longo prazo pode acarretar uma anemia de origem desconhecida no animal, porque a pessoa nunca vai pensar naquilo. Então, o primeiro ponto é o diagnóstico. A gente chegando no diagnóstico, a gente consegue ver qual vai ser o tratamento. Se for uma obstrução de ducto, é um processo cirúrgico, onde a gente faz a desobstrução. Se for um entrópio de canto medial, por exemplo, que é quando a pálpebra aqui desse cantinho ela é virada para dentro, também é um processo que exige uma cirurgia, mas que o paciente se recupera muito bem. Quando é excesso de produção, a gente precisa entender se é uma produção em excesso ou se essa lágrima não está nas proporções corretas. Então, pode ser que esse animal tenha menos gordura na lágrima. Então, a água ela evapora e ela escorre mais rápido do que ela deveria. Entendi. E quais as raças assim mais predispostas, né, a problemas oculares? Na nossa rotina hoje não tem como negar que são esses animais que a gente adora, mas que têm os olhinhos mais saltados. Que são os shih tzus, os bulldogs, tanto francês quanto inglês. Os pugs têm muito problema ocular. De problema de lágrima, né, que é a cromodacriorreia, nós vamos ter muito nos cãezinhos de pelagem branca. Então, a gente vai ver isso muito evidente em shih tzus de pelo branquinho, maltês, poodle. Mas essas grandes
diferente do que a gente acredita, elas também têm problemas oculares. Boxer tem bastante tendência, pastor alemão. E não podemos deixar também de lembrar dos gatinhos, né? Persa é um dos campeões também em ter problemas oculares. Olha só que interessante, não é? O meu é um Shih Tzu. Com certeza, se ele não passou por oftalmo, em algum momento ele vai precisar. Nem que seja para ver como está a saúde do fundo do olho dele. Entendi. É preocupante, não é? Exige muitos cuidados. Exige. A gente acaba negligenciando porque, querendo ou não, eles não falam para a gente, mas hoje eu acho que assim, a maioria dos pacientes que entram dentro da clínica em que eu trabalho tem algum problema oftalmológico. E tem a prevenção, né, doutora? É muito importante porque, né, prevenir também, caso tiver no início, né, fica mais fácil, né, de ser tratado. Sem dúvidas. Eu acho que, para mim, a doença mais importante que a gente tem hoje, a base de prevenção, é a catarata, tá? A catarata, ela começa a manifestar sintomas ali, se não for uma catarata juvenil, uma catarata hereditária em fase adulta, ela começa a manifestar alterações oftalmológicas com seus 8 anos. E aí eu recomendo, faça acompanhamento semestral. Não deixe ela evoluir, porque uma catarata em estado muito avançado, ela pode acarretar problemas muito sérios. Então, assim, o que é responsável por manter o nosso olho transparente lá dentro, fazendo com que a gente consiga captar a luz, é o cristalino. A catarata, ela é a opacificação do cristalino. Então, o núcleo dele vai enrijecendo, assim como as demais cartilagens do corpo. Com isso, com esse núcleo enrijecendo, esse cristalino vai pesando. Com isso, ele tende a cair. Ou ele cai para o fundo do olho, ou ele cai para frente. Quando ele cai para o fundo, ele causa menos problema. Quando ele causa para a parte anterior do olho, que é visível ao olho nu, ele pode causar uma doença secundária, que se chama glaucoma, que é o aumento da pressão intraocular. E essa doença, sim, ela causa uma dor muito severa no animal, além de que, dependendo do caso, não tem nem o que ser feito. É recomendada a enucleação. Doutora, você falou aí, não é, sobre a catarata, né? Quais outras doenças são mais comuns, né? E gostaria que falasse, né, como é que surge, né, o tratamento e prevenção, né? Muito comum, úlcera de córnea, tá? É como se fosse uma feridinha causada na superfície ocular. Normalmente, ela é secundária a cílios nascendo em locais errados. Então, cílios que nascem do lado de dentro da pálpebra, cílios que nascem nessa linha onde a gente passa o lápis para deixar o nosso olho mais bonito, eles acabam tendo cílios que nascem nesses locais. E também trauma, tá? O trauma também pode gerar úlcera de córnea. O tratamento da úlcera em si, ele depende muito de se ela é uma úlcera superficial, o que isso quer dizer? Se ela está na camada mais externa do olhinho, ou se ela é uma úlcera indolente ou até uma úlcera perfurante. Mas, de um modo geral, o tratamento ele pode variar de uso somente de colírio para até a necessidade de cirurgia. Essa é uma doença que ela é causada. De doenças que a gente vai ter de origem hereditária, uma que é muito comum, e eu até vi, não consegui me atentar ao nome da pessoa, mas eu vi alguém falando a respeito, é o excesso de ramelinha. O excesso de ramela... Acho que foi a Latinha que perguntou. Eu não consegui ver o nome aqui. O cachorro acordar com a ramela. Se ele só acorda com essa ramela, tá ok, é normal.
a gente também acorda com ramela. Tá? Uhum. Agora, se você foi lá, limpou e isso voltou a se formar, isso pode ser uma doença que se chama ceratoconjuntivite seca, que é caracterizada por uma deficiência na lágrima. Essa deficiência, ela pode ser de duas origens. Ou de origem quantitativa, que é quando o paciente produz menos lágrima do que ele deveria, ou ela pode ser de origem qualitativa, que é quando a lágrima não tem todos os componentes nas proporções corretas. Então, ou ela evapora mais rápido, ou ela não tem a gordura que mantém essa lágrima no tempo correto na superfície do olho, e aí essa lágrima acaba por ser escoada de forma mais rápida. Essa também é uma doença que ela é tratável, porém, ela é uma doença que ela tem que ser tratada o resto da vida. Não é uma doença que tem cura. Por isso que a gente denomina ela de uma doença imunomediada. Outra coisa que a gente pega bastante na clínica oftalmológica. Cherry eye, que é aquele olhinho de cereja. É aquela glândulazinha que vem aqui para o lado de fora. Isso também é bastante comum. Nessa situação, a recomendação é exclusivamente cirúrgica. E a cirurgia, que é uma coisa que eu gosto de falar para os tutores se atentarem muito, não é a remoção da glândula, porque essa glândula ela é responsável por 60% da produção lacrimal. Então, se você tirar ela, em algum momento o seu animalzinho vai ter problema com a lágrima. A recomendação nessa circunstância é que essa glândula seja recolocada para dentro e suturada. Aí é olho de cereja? Olho de cereja, que chama. Interessante esse nome, né? Então, úlcera de córnea, olho de cereja e olho de cereja, que são as mais comuns. E são, assim, muito parecidos com os dos humanos, né, doutora? Inclusive os tratamentos. Temos muitos colírios de seres humanos. Interessante. Doutora, tem algum assim que é silencioso, que a gente, somente o veterinário consegue perceber? Porque às vezes a gente vê, né, e acha que está tudo normal e tal. Então, por isso que é importante, não é, as visitas ao veterinário, né? Exato, tem. A gente tem algumas doenças que são assim, que são degenerações de retina, descolamento de retina, o aumento de pressão sistêmica, que pode causar aumento de pressão intraocular súbita, e isso faz com que o animalzinho fique cego muito rapidamente. Então, essas são doenças que precisam, sim, de um acompanhamento. Então, se você tem aquele animalzinho que você já sabe que ele tem um probleminha de coração, todas as vezes que ele for no cardiologista, leve ele até o oftalmo também, para que você não descubra de uma vez que seu animalzinho ficou cego do nada, porque não foi do nada. É interessante, né? Então, essa é a mais grave que pode levar à cegueira? Eu acho que a hipertensão, para mim, é a doença mais grave que pode levar à cegueira. Porque ela é silenciosa. E, normalmente, passa batida essa questão do aumento da pressão, poder causar essa alteração ocular. Doutora, dá umas dicas aí para a gente de como cuidar dos olhos do pet, né? Eu vejo muito, né? O pessoal fala, comenta, não é? Soro fisiológico, né? Já ouvi também chazinho de camomila, né? Limpar. Qual é a forma correta? Vamos lá. Partindo do princípio básico de que todo mundo já foi para a praia. Quando entra a água do mar no olho, qual é a sensação que a gente tem? Incômodo. O soro nada mais é do que água com sal. Então, é um incômodo.
Ai, precisa limpar o olho do animalzinho naquele momento. Água filtrada gelada, tá? Evitar sempre usar bolinhas de algodão ou gaze, porque todos eles podem deixar pequenas fibras na superfície ocular, e isso vai ser um fator irritativo. Então, sempre que for limpar o olhinho do seu pet, usa aquele disquete de algodão, que a gente usa para retirar maquiagem, tá? E aí você tem a opção, ou usar uma água filtrada gelada, ou o chá de camomila. Outra coisa importante, quanto ao chá de camomila, não pode ser a planta, tem que ser o sachêzinho, porque ele já vem ali com o saquinho do sachê, ele já é um filtro extremamente potente. Então, sempre fazer com o sachêzinho do chá. Deixa gelado na geladeira, deixa na geladeira e tem duração de 5 dias. Então, seu animalzinho tem uma produção excessiva de lágrima e você não consegue ir naquela semana ver o que está acontecendo nesse olhinho, vai limpando diariamente. No dia que você for levar ele no oftalmologista, deixa o olho sujo. É sempre importante que eles venham para a clínica com secreção, para a gente entender como é essa secreção, como está a coloração e como ela se comporta no olho. Isso para a gente é muito importante. Então, sempre trazer eles com o olhinho sujo para que a gente possa avaliar. Doutora, a forma correta de limpar é desse cantinho para cá ou o inverso? Como é que a gente vai fazer a limpeza? Eu sempre recomendo que você pegue o disquete com algodão, põe aqui por uns 5 segundinhos e você vai trazendo na direção do focinho. Nunca trazer para cá, sempre trazer em direção ao focinho. Interessante. Confesso que eu faço limpeza com algodão, Tá. né? Mas agora, Pode mudar o tratamento. que bom a gente, né, aprendendo. Vou mudar. Gente, e é baratinho, né? E você vai estar aí colaborando, né, com a saúde e o bem-estar do seu pet, não é? Sem dúvida. Que é muito importante, né? A prevenção. Com certeza. E lembrando que, assim, eu gosto sempre de falar para as pessoas, principalmente tutor de Shih Tzu, porque tem a famosa lenda, né, do ele tem esse cheirinho que é característico da raça. Não, não é característico da raça. Nenhuma raça tem cheirinho de Shih Tzus. O Shih Tzu também não tem que ter. Principalmente quando esse cheirinho se concentra aqui nessa dobrinha, nessa região. Vai atrás, porque o seu animalzinho tem alguma alteração. Não é normal o cheirinho de Shih Tzus. Embora a gente adore, ache uma belezinha, isso não é para acontecer. Interessante. É muito importante, né, a gente observar o comportamento, né, dos nossos animaizinhos e também dar uma atenção especial aos olhos, né, doutora? Sempre que perceber alguma coisa diferente, não é? É assim. Tá aí procurando um profissional. Viu que esse animal amanheceu com esse olho fechado? Não espera, gente. Leva. Se você não tiver um oftalmo próximo a você, ou então se o oftalmo for ter horário para daqui 3, 4 dias, leva nem que seja no clínico geral para que ele já possa te dar as orientações, passar as suspeitas clínicas. Porque assim, o olho ele é extremamente sensível. Uma demora no tratamento pode ser fundamental entre a gente conseguir manter esse olho ou até mesmo a gente ter que fazer a remoção desse olho se o animalzinho perder um olho. Nossa, muito sério, né? Sim. Fala pra gente, doutora, a importância, né, das consultas regulares ao veterinário. Porque muitas das vezes a gente acha que vai somente ao veterinário, né, para tomar vacina, ou então quando está com algum probleminha, não é? E isso é um erro, não é? Sim, eu acho que assim, para tudo, a medicina veterinária preventiva ela é fundamental. E isso eu não falo só frente à oftalmologia.
Eu falo frente a nefrologia, cardiologia, todas as doenças, elas podem não ser prevenidas, mas elas podem ser monitoradas para que elas não evoluam de forma rápida, tá? Então, assim, voltando para a área de oftalmologia, eu recomendo sempre que o paciente passe uma vez ao ano até o seu 7º, 8º ano de vida. Isso se ele for um paciente saudável. O que eu quero dizer com isso? Se ele não for um paciente que já tenha tido algum problema ocular, se ele já não tiver tido uma úlcera de córnea, se ele não for portador de uma ceratoconjuntivite seca, se ele for um paciente saudável, uma vez ao ano, tá ótimo, tá? Passou disso, a recomendação é a mesma que para a clínica geral, a cada 6 meses, principalmente para que a gente consiga monitorar a evolução de catarata e o glaucoma, que é o aumento da pressão intraocular, que também é uma doença muito séria e que pode levar o animal a óbito, perdão. Pode levar o animalzinho a ter muita dor, tá? E pode levar à cegueira. Nossa. Gente, tem uma pergunta aqui da Chanel e Tiffany. O que fazer quando tem muito pelo e fica caindo no olho? Principalmente manter esses olhinhos sempre tosados, tá? Quando for no banho e tosa, eu sempre recomendo, peça para tosar até um dedo acima do olhinho e manter bem baixinho. Tem aqueles shih tzus que tem os cílios bem longos. Pede para manter sempre baixinho também esses cílios, porque um pelinho que vai batendo nessa córnea, ele pode levar ao aparecimento de uma úlcera. Tem aqui, não tenho o que pôr. Doutora, com os animaizinhos idosos, tem que ter cuidado especial com os olhinhos? Tem. O animal idoso, de forma geral, ele vai ter tendência até a catarata. E partindo do pressuposto de que todo animalzinho idoso vai ter ou alteração renal ou alteração cardiológica, nós precisamos ficar atentos à pressão intraocular, porque é o que eu falei, ela pode levar à cegueira repentina. Além de que um aumento de pressão sistêmica, então aquele animalzinho que tem um problema de coração não diagnosticado, que algum dia, por um fator de estresse, ele teve lá uma pressão de 280, que é extremamente alta, isso pode ter causado uma alteração no olhinho dele e ele pode ter ficado cego. Nossa, outra pergunta aqui, o galinho fênix. Quais doenças oculares que podem ser sintomas de outras doenças? Aquele olho vermelho que quando bate a luz, a gente enxerga lá dentro do olho bem vermelho. Isso pode ser sintoma de doença do carrapato. Não sei de onde ele fala, mas aqui em São Paulo, na minha cidade, É São Paulo. São Paulo, Campinas, é muito, muito comum nós termos doença do carrapato, tá? Por mais que as pessoas tentem ao máximo prevenir, ainda é uma doença muito comum. Então, o fundo do olho bem avermelhado pode ser característica de doença do carrapato, tá? Quando a gente olha nessa parte branquinha dos olhos dos nossos pets e vê aqueles vasos muito grossos, muito engurgitados, que a gente chama, isso pode ser um indicativo também de problema cardiológico. E aí, quando a gente enxerga essa parte esbranquiçada, amarelada, pode ser característica também de doença do carrapato, mas pode ser indicativo de alguma doença hepática. Ou seja, né, perceber os sintomas, né, levar para o médico veterinário, né, porque somente o profissional vai fazer o diagnóstico, né, preciso. Exato. E quanto antes, melhor, né, doutora? Sem dúvidas. Eu, inclusive, hoje atendi uma tutora que, assim, ela chegou bastante aflita ao consultório. O olhinho da cachorra dela estava perfurado.
Aí ela virou e falou, poxa, ela tá ruim desde o sábado e eu esperei para trazer só agora. Será que se eu tivesse trazido antes, não precisaria da cirurgia? Então, sim, muito provavelmente não. E ela foi uma tutora que ela percebeu que a cachorra estava incomodada desde o sábado, mas ela postergou o atendimento até hoje. Então, assim, essa janela de demora para o atendimento fez com que o caso fosse exclusivamente cirúrgico. Doutora, tem uma pergunta aqui, Marcel J. Rodrigues. Bem interessante. Doutora, tem óculos para os pets? Tem as viseiras. Você entra aí no Google da vida, você põe lá, viseiras para pets. Tem umas viseiras muito legais, depois eu posso deixar o link à disposição, caso vocês desejem. Elas são feitas especialmente para o seu animalzinho. Então, as empresas te mandam quais são os locais que você tem que medir, e aí eles fazem própria para o seu animal, o que eu acho muito legal. E o bom da viseira é que assim, meu Shih Tzu, meu Pug, meu Poodle, qualquer cãozinho que seja, ele ama passear com o olho para fora no carro. Ele gosta de ficar com a cabecinha ali, com a língua para fora, todo animadão. Põe a viseira e pode levar. Porque essa simples atividade de andar com a cabeça para fora no carro pode fazer com que um gravetinho, uma pedrinha bata nesse olho. Interessante. E além de perigoso, né? Basta. Ficar para o lado de fora. Que assim, sempre tem aquele Shih Tzu que fica com os dois olhinhos, né? Você enxerga só os dois olhinhos assim para fora. Então, esse que eu sempre falo, manda fazer uma viseira, não tem um preço que seja inacessível e é uma super proteção para eles. Legal. Muito bacana. Mais alguma pergunta para a doutora responder aqui? Doutora Maíra Zanqueita, que o amor, né, e o carinho que você dedica aos animais, né, ele seja recompensado. É uma profissão, assim, plausível, né? Eu acho que só quem tem amor mesmo, né, é que escolhe essa profissão, né, e faz assim com muito amor e carinho. Que Deus te abençoe, Amém. né? É um anjo, né, cuidando dos nossos anjinhos. Eu agradeço todo mundo que entrou. Qualquer coisa, quem tiver dúvida, pode me chamar, eu explico, não tem problema nenhum. Sintam-se à vontade para tirar mais dúvidas, caso vocês as tenham. Legal, o seu perfil, fala aí pra gente. É o Maíra Oftalmo. E o que vocês precisarem, entra lá, chama. Às vezes eu posso demorar um pouquinho para responder, mas assim que eu consigo, eu respondo todo mundo. Legal, sigam lá a doutora, né, o perfil da Live Papo Animal, o projeto, né, No Caminho Ponto do Amor. E a live, né, vai ficar salva no YouTube, temos um canal, né, da Live Papo Animal, no canal do YouTube. O link está na bio, né, vocês vão ter a oportunidade de ver outras lives também que aconteceram, né, com profissionais e mães e pais de pets, né, com histórias incríveis, emocionantes, né, e de superação. Muito obrigada a todos vocês, né, mais uma vez aqui com a gente. Doutora, gratidão, muito obrigada, viu? Amei o nosso bate-papo. Eu também. Deus te abençoe. Amém. Obrigada a todos que entraram.